Se o áudio de hoje tivesse um título, ele seria Rompendo Vícios e Compulsões. E eu quero compartilhar com você qual foi a estratégia simples que eu usei para parar de tomar refrigerante desde o ano de 2012. Bom dia, soldados da madrugada! Nós estamos no curso Saindo do Buraco e nós estamos falando sobre estratégias simples, às vezes até muito óbvias, mas que se nós colocarmos em prática, nós vamos conseguir juntos sair do buraco. Hoje a gente precisa falar sobre vícios e compulsões. A primeira coisa que eu quero te dizer é que os vícios e as compulsões têm te aprisionado na mesma fase. Se você possui vícios e compulsões, aliás, todos nós temos vícios e compulsões, mas a gente precisa identificar quais são os vícios e compulsões que estão me tirando do controle, estão me tirando do rumo. Os vícios e compulsões que são nocivos para mim, são os vícios e compulsões que Deus não quer para a minha vida. A primeira coisa que nós vamos fazer é consultar a Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 16, verso 32, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Deixa eu ver se eu entendi bem. A Bíblia está dizendo que a pessoa que tem domínio próprio, a pessoa que tem autocontrole, ela é melhor do que alguém, um herói de guerra, que vai lá e toma uma cidade completa. Então, isso dá a entender que o domínio próprio é algo extremamente importante em qualquer momento da história da humanidade. Se eu não tiver domínio próprio, eu não vou alcançar meus objetivos. A Bíblia também diz lá em Provérbios capítulo 25, verso 28, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Imagina uma casa no centro da sua cidade. Imagina que você ganhou um apartamento no centro da sua cidade. Agora alguém fala, você ganhou esse apartamento, mas ele não pode ter nem porta nem janela. Como é que você vai colocar suas coisas lá dentro desse apartamento? Como é que você vai colocar uma televisão? Como é que você vai colocar uma geladeira? Como é que você vai colocar seus bens lá dentro? Como é que você vai ter privacidade? Você acha que um apartamento no centro da cidade vai ser útil se ele não tiver portas nem janelas? Assim é a vida do ser humano que não tem autocontrole. Mais importante ainda, você não consegue ter autorresponsabilidade se você não tiver autocontrole. Agora, você deve estar se perguntando, de onde que vem a compulsão? De onde que vem o vício? Se eu não entender a origem da compulsão e do vício, eu não vou conseguir traçar estratégias para romper com as compulsões e com os vícios. Deixa eu citar algumas compulsões e vícios aqui para a gente entender do que eu estou falando. Nós estamos falando de compulsão alimentar, nós estamos falando sobre bebida alcoólica, nós estamos falando também sobre fumo, drogas, pornografia. Quando eu falo sobre bebida, eu posso colocar também o refrigerante. Às vezes a gente bebe refrigerante por puro vício. Você vai entender que você não tem necessidade nenhuma de tomar uma bebida doce daquela, mas você está numa festa de aniversário, está todo mundo tomando, não tem nada para tomar, vou tomar também. Prazeres imediatos, comida processada, pornografia. E quando a gente fala sobre pornografia, a gente está alcançando muita gente hoje. Porque o acesso à sensualidade, o acesso à pornografia está muito fácil. É muito tranquilo. Eu lembro quando eu era criança, lá na roça, na casa dos avós dos meus irmãos, os tios deles escondiam revistas pornográficas, mas escondiam assim, no lugar mais difícil de achar. E a única coisa que tinha era revista. Se você, quando a gente era criança, que encontrava aquilo, era uma festa. E os adultos brigavam também porque a gente tinha acesso. Agora hoje, se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que as crianças com 10 anos de idade, elas já têm acesso à pornografia. Agora, de onde que vêm as minhas compulsões? As pessoas costumam dizer o seguinte, fulano está descontando. Aí a gente desconta na comida, a gente desconta no descontrole financeiro, a gente desconta na pornografia, a gente desconta nos prazeres imediatos, a gente desconta em diversas coisas, mas a verdade é que você não está descontando. Você, por uma falta emocional, está compensando essa falta emocional no seu vício e na sua compulsão. A palavra correta não é compensar, não é descontar, a palavra é compensar. Por uma falta emocional, alguém que te feriu, alguma necessidade emocional, alguma falta de autoestima, alguém que aciona um gatilho de tristeza em você, e aí você corre para comida, corre para
para os refúgios que trazem prazer imediato, corre para a bebida, corre para o cigarro, corre para a maconha. É por uma falta emocional e não por uma compensação. Você está, na verdade, não descontando, mas você está compensando a falta emocional nos seus vícios. A segunda questão que a gente precisa entender é que pode ser por uma falta de caráter, falta de domínio próprio mesmo. E quando é assim, a gente age por adequação social, a gente age por prazer imediato e a gente age por costume. Eu me lembro quando eu comecei a aprender a beber cerveja. Aquele trem é ruim pra caramba. Bebida amarga. Não vale a pena você beber cerveja, mas por adequação social, você começa a tomar a cerveja e você precisa forçar seu paladar até chegar num ponto de que você está viciado naquilo e você chega nos lugares e quer tomar cerveja. O seu corpo passa a pedir para tomar cerveja. Isso é falta de caráter. E da mesma forma que você teve que forçar para aprender a tomar uma cerveja, você pode também forçar seu corpo a desaprender a tomar cerveja. Então, os dois motivos que levam a uma compulsão, seja ela alimentar ou algum vício, são emocional, a origem emocional, ou seja, um gatilho emocional, uma falta emocional que eu tenho, e o segundo é a falta de caráter mesmo. Eu preciso identificar quais são os meus sintomas. Agora vamos para a parte prática. Como é que eu fiz para resolver o meu problema com refrigerante? Eu queria parar de tomar refrigerante e eu usei um método muito simples para romper com esse vício. A primeira coisa que eu fiz foi identificar o hábito que eu tinha, que era nocivo, que no caso era tomar refrigerante. Eu não queria mais beber refrigerante. A segunda coisa que eu fiz foi definir uma substituição. Ao invés de tomar refrigerante, eu passei a beber água com gás. Eu sei que não são todas as festas que possuem água com gás, mas água com gás é algo que também me traz satisfação e eu poderia beber em qualquer lugar. Se eu fosse para alguma festa, eu poderia levar a minha água com gás. Hoje, qual vai ser a sua tarefa? A primeira coisa que você vai fazer é identificar qual é a compulsão que você tem. Na verdade, o primeiro passo não é nem esse. A primeira coisa que você vai fazer é identificar se a sua compulsão, se o seu vício, ele tem um gatilho emocional ou é por uma falta de caráter. Se for por um gatilho emocional, você precisa resolver suas emoções. Enquanto você não resolver suas emoções, enquanto você não entender qual que é o gatilho que te aciona, é o quê? É falta de autoestima? É um problema que alguém falou alguma coisa e você acreditou? É porque alguém te machucou no passado e você, por essa mágoa do passado, acabou tendo como refúgio a comida ou a bebida ou alguma outra compulsão? Você precisa resolver essa questão emocional, porque senão você não vai ter autocontrole. Quando você resolver a questão emocional, com certeza vai cair por terra o seu vício. Ele vai perder o sentido. Se não for emocional, se for por falta de caráter, aí você vai identificar qual que é a sua compulsão. Você vai definir uma ação concreta para evitar a repetição desse hábito. Ou seja, você vai evitar os gatilhos, você vai buscar um mentor ou uma pessoa para te apoiar. Faz um compromisso com alguém, manda um zap para alguém, manda uma mensagem para alguém e fala: cara, eu tô querendo vencer tal coisa. Que seja pornografia, você com certeza tem algum amigo que você pode confiar. Uma das coisas que mais gera transformação é o constrangimento. Se você contar isso para alguém de confiança e que nunca escutou isso de você, do seu vício, e às vezes a gente está falando sobre vícios ocultos, eu tenho certeza que isso vai gerar constrangimento e vai impulsionar você na direção de romper com esse vício. E por fim, escolha um novo hábito para substituir o antigo e pratique por um dia só. Então vamos dizer que seja refrigerante. Quero vencer refrigerante. Ao invés de tomar refrigerante, você pode usar a estratégia que eu usei. Cada vez que eu for tomar refrigerante, eu vou comprar uma água com gás e vou usar a água com gás. O que eu quero gerar em você é a consciência de que é simples, embora não seja fácil, mas é simples, e eu quero gerar em você a consciência de que é possível. Então por isso que é por um dia só. Se você conseguir fazer isso por um dia, eu tenho certeza que você consegue fazer por 10 dias. Se você conseguir fazer por 10 dias, eu tenho certeza que você consegue fazer por 30 dias. E se é possível fazer por 30 dias, é possível você romper com aquilo que te aprisiona
no caminho errado, nos hábitos nocivos. E assim nós vamos estar saindo do buraco. E a palavra de hoje é ação.